Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui mais uma live semanal nossa. E hoje vai ser muito bacana, vocês vão ver. Deixa eu acho o nosso convidado aqui. Tô te esperando já, ué. Pronto. Ricardo, você está me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Eu também estou te ouvindo. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Tá E tudo aí, como bem é que estão aí? as coisas? Graças Que a lugar Deus, do cara. mundo você está? Tô na nossa Belo Horizonte, Cidade, capital mundial do Galo. capital mundial do Galo. Graças a Deus, que daqui a cerca de 2 anos terá o mais belo estádio do mundo. Aí também é exagero, seu. Diz que Ah. vendedor exagera, hein? Rapaz, toda vez eu passo ali na frente, eu dou uma passada ali na frente da onde está sendo construído o estádio, mas tá uma loucura, ó. As máquinas estão numa velocidade que tá bonito de ver, viu? O Ó, Atlético deu muita sorte de ter um mecenas igual o Rubens Menin. Porque, vou te hum. falar, se Deus é brasileiro, o Menin é atleticano. O pessoal passava mensagem para mim com a foto do Calil, falando que a sala de troféu do Galo Ah, é igualzinho o Calil, que é Belo Horizonte. Ninguém entra lá para ver nada, e nem troféu que, tem, né? Vazio. que Eu estou falando, coitado. não, tá igual a conta bancária do Cruzeiro, que só sai, não entra nada lá. É, tipo isso. Ai, ai, que é muita gozação, né, rapaz? Ah, Mas rapaz, para tem que Belo levar. Horizonte, o que aconteceu com o Cruzeiro é muito ruim, né? Para Belo Horizonte é ruim demais. Para Olha, brincadeira é bom, mas para a eu cidade. particularmente, como atleticano, eu quero mais que se exploda, mas tudo bem. Mas como Belo Horizontino é ruim, né? A É, gente não se, pode jogar sozinho. não vamos olhar com o olhar do clubista, né? Não vamos olhar com o olhar Isso. do clubista. É sempre ruim, porque você sai fora da cena, né? Você sai do protagonismo. Então, Hum. não tenha dúvida. Eu, Então vamos eu conversar. dentro Hum. da nossa conversa, já estão metendo, já estão falando sobre futebol aí, ó. A gente está aquecendo aqui a nossa conversa. Mas eu trouxe para você aqui, dentro daquela conversa prévia, daquelas dicas que eu te mandei via WhatsApp, algumas dicas do, do B2B, né? Para que as pessoas possam entender que a questão da venda, ela pode mudar o foco, mas ela tem uma diretriz que é muito leal a ela. Não tem muito jeito de sair. Vão mudar os Mas processos. deixa eu te apresentar aqui primeiro para a turma. Fica à vontade. Então, Você que pessoal, vamos comanda hoje. conversar. Aqui eu sou entrevistador, né? Estou gostando desse negócio de ser jornalista. Tomou minha profissão agora, porque eu sou Tomei essa bastante calado. profissão. Ô, gente, hoje nós vamos conversar aqui com o palestrante Ricardo Gandra. O Ricardo Gandra é palestrante, professor, jornalista, escritor, tem aí dezenas e dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais, trabalha com Alguns. vendas, né? E é muita alegria recebê-lo aqui hoje, nesse canal que a gente chama Diálogos, Tecnologia, Inovação e Gestão e Tecnologia. E eu, eu sou o diretor da W3RP, que é a empresa de sistema de gestão para o mercado distribuidor atacadista, indústrias e por aí vai. E hoje nós vamos conversar sobre vendas e com esse foco do que está acontecendo, mas com foco na venda de empresa para empresas, né? Ou seja, que a gente chama de B2B, Business Business to to Business. business. E
Então, Ricardo, queria que você começasse aí falando, dar sequência ao seu raciocínio, da diferença que tem do B2C, que é a venda para o consumidor final, né, o varejo, e o Aham, B2B, mas pode ser entendido como mercado atacadista, distribuidor. Que diferença sim. que você vê nesses dois segmentos? O B2B, o business to business, né, que é o que nós vamos tratar hoje, ele não tem o consumidor final como protagonista. Ele vai ser beneficiado num capítulo posterior, né? E o varejo, que é o que a gente trata muito, com bastante constância, é exatamente a venda para o consumidor final, da loja para o consumidor final. Agora, obviamente que algumas coisas que você trata em termos de estratégia no business to business acaba culminando numa eficácia, numa excelência, num maior volume de venda, se for feito de maneira assertiva e acertada, nessa relação de empresa para empresa, de indústria para pessoa jurídica, de atacado para supermercado, né? de fábrica de sorvete para franquia, né? De camisaria para loja de roupa, e assim vai. Né? Eu estou aqui com alguns exemplos que eu acho que, para a gente poder falar de características, de propósitos, de ideias centrais que norteiam efetivamente a questão da venda, quando a gente começa a partir de uma ilustração, de um exemplo, a gente já vai fazer o link, obviamente, nesses conceitos que a gente gostaria de ilustrar. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. No momento que você achar oportuno, a gente começa a ofertar e fazer com que as pessoas possam refletir sobre isso. Esses exemplos são cases, são... Cases são situações, na verdade... eu acho que é boa de você dar um exemplo, um case para nós. Velho. Sim, tem cases e tem dicas, né? Aquilo que você pode efetivamente fazer no seu negócio de maneira que você possa ser diferenciado. Eu quero começar esse diálogo partindo do pressuposto que os profissionais de hoje, quando eu falo de hoje, é de agora, tá? Estou tentando melhorar a minha luz aqui para ficar um negócio mais bacana, sabe? Eu não acertei ainda, eu acho que agora ficou. Ficou. O que a gente está percebendo, qual é o... E aí eu estou falando, o dono do atacado, o dono da indústria, o profissional que trabalha no balcão junto com outro CNPJ, todo mundo que vende hoje, o profissional que quer galgar espaço, quer ser um profissional de sucesso, hoje precisa ter algumas características que o tornam diferentes para que ele possa prosseguir e não ser expelido pelo mercado. Eu diria inteligência emocional. Então, quando eu falo de inteligência emocional, nós estamos dizendo que esse profissional precisa se autoconhecer cada vez melhor, ou seja, entender quais são seus pontos fortes e fracos, para poder, inclusive, atacar os pontos fracos com capacitação, através da humildade de entender que ali há uma carência, de melhorar não só para si e, consequentemente, para o próximo, e a inteligência emocional também lidar com o outro. Porque não adianta eu me conhecer melhor se eu não tiver trato com as outras pessoas. E aí, ter trato com as outras pessoas é saber lidar de acordo com o cliente, conforme o comportamento dele, saber fazer essa leitura. Eu não vou precisar ser um psicólogo, mas eu preciso ter alguns conhecimentos, algumas práticas, alguma expertise para poder despertar no cliente a vontade dele me comprar. Então não adianta eu ter por trás o meu melhor produto, a minha melhor estrutura física, se eu não souber ter o trato, se eu não utilizar essa inteligência emocional de maneira assertiva. É o tom de voz adequado, é saber falar
com um idoso de um jeito, falar com uma mulher de um jeito, falar com um homem de um jeito. São tratos diferentes, cara. Então Ricardo, a gente... você sabe dessa... só te interrompendo um pouco, você sabe dessas técnicas que existem variadas por aí de psicologia, que define o cara é vermelho, azul, amarelo, verde, ou define se a pessoa é ou não... uns dão essa classificação, outros dão analítico, executivo. Eu tenho uma... Pode falar. A pergunta minha é se você estava falando da inteligência emocional, de como conversar com a pessoa. Com as pessoas. Dela. Sim. Mas dessa inteligência emocional, ela tem que ter a inteligência emocional, pelo que eu entendo, é entender a si mesmo e entender o outro. Exato. Né? Perfeito. Né? Então não adianta entender só o outro e não entender a si mesmo. Exatamente. Esse então, é o conjunto da obra. Alguns minutos ou alguns segundos, né? Para ele interagir com a pessoa e descobrir, pô, esse cara é águia, esse aqui é gato. Essa é uma classificação que a gente utiliza. Eu gosto muito, na hora de você identificar o tipo do público que você vai trabalhar, você tem o público sinestésico, você tem o público auditivo e você tem o público visual. O público visual está visto principalmente nos homens. Então, qual é o comportamento do homem? O homem é prático. O homem, normalmente, quando ele vai para efetuar a compra, e olha, isso independente, tá? Se eu estou indo lá para uma fábrica de material de construção, se eu estou indo para uma indústria de peça de carro, se eu estou indo para uma camisaria, se eu estou indo para uma fábrica, não importa. O homem é prático. Às vezes ele sabe o que vai comprar, quanto que ele vai pagar, como é que ele vai pagar, quanto tempo ele vai demorar para fazer, que horas que ele vai chegar em casa para ele poder tomar a cerveja dele. Então, o homem é muito visual, ele é prático. Então, ele é objetivo. Quanto mais objetividade você puder dar para o homem, mais assertividade, mais eficácia você vai ter na sua venda. O canal sinestésico, ele é visto principalmente nas pessoas que têm uma idade acima de 60 anos, uma faixa etária que a gente já considera a terceira idade, ou, segundo a minha progenitora, a dona Ednília, fala a melhor idade, né? Então, eu falo para ela assim, ó, eu ainda quero dar uma demorada para chegar aí, mas o tempo é sagaz para todos. E esse é um público que, por exemplo, quando vai para a loja, já te exige mais paciência, mais carinho, mais atenção, porque é exatamente isso que o público idoso gosta. Ele gosta de carência, gosta de afetividade, ele gosta de atenção, ele gosta de zelo, ele gosta de aconchego, ele gosta de ser ouvido. Às vezes ele quer contar um caso para você antes de fazer negócio. Às vezes ele quer contar a razão por que ele chegou lá para poder gerar aquela demanda. E você, vendedor, tem que ter essa inteligência emocional. E você tem um canal, que é o canal visto principalmente nas mulheres, que é o canal auditivo. Por que o canal auditivo é visto mais nas mulheres? Porque elas gostam de falar. E aqui cabe uma observação. Eu sou casado com um homem, tá, Ricardo? Eu sou, porque minha mulher não fala nada, então eu sou casado com um homem. Olha, então ela está como diz os bons ditados, toda regra tem exceção. Mas eu vou falar uma coisa para você. Só para você poder ter uma ideia. Pesquisas de marketing avaliam que as mulheres falam entre 25 a 30 mil palavras por dia. Os homens falam 5 mil. Ou seja, é 5 vezes mais. Entendeu? Então, assim, a mulher quer falar. E quando você é vendedor homem, você tem que atinar isso. Não é que você tem que se transformar numa mulher. Mas você tem que ter o espírito feminino aflorado para poder... o teste da empatia. Para você vender melhor, você não tem que se colocar no lugar dele exatamente. Você tem que
saber qual é exatamente a demanda dele para poder vender do jeito dele. Essa é a perspectiva de pensamento. Então, Isso assim... mesma coisa no mercado de empresas para empresas, né? Com Porque do outro lado certeza. tem uma pessoa física de qualquer jeito. Nós estamos falando o robô não está comprando, não, né? Então... Nós estamos falando do ser humano, tá? Então, assim, o business to business, ele não sai dessa regra. Então, ele precisa de profissionais que entendam a inteligência emocional, tá? Que trabalhem a criatividade. Quando eu falo ser criativo, ô Márcio, nós precisamos entender que a gente, às vezes, tem que sair da mesma coisa que todo mundo faz. Ah, não é porque todo mundo para ir para aquele caminho pegou aquela curva para o lado esquerdo. Por que você não experimenta o lado direito para ver? Inovar é criar perspectivas novas. Então você tem que ser criativo. Aquilo que a gente falou hoje, que é gerar inovação, o que é gerar inovação? É você fazer com que o seu consumidor enxergue um valor diferente daquele que você não tinha para ele. Então é importante inovação, criatividade e inteligência emocional desses profissionais estarem muito bem alinhados para que ele possa efetivamente ser um profissional diferenciado. E aí, cara, eu gosto sempre de falar, a gente não pode focar na venda, a gente tem que focar nas pessoas. Para eu ser um bom vendedor, eu não posso focar na venda, porque aí eu não vou ter propósito. Você está falando de propósito, eu concordo muito com isso, porque é óbvio, né, hoje está muito claro isso, mas eu fico pensando na venda B2B, você imagina uma fábrica de ração. Eu passei por uma experiência dessa, um cliente meu com a fábrica de ração, ela tem um propósito dela, só que ela tem que levar o propósito dela para o pet, para a loja pet. Sim. Levar para o lojista. E o lojista saber o propósito do produto dela para levar para o consumidor final. Você foi então, perfeito. Ela tem que treinar, não só fazer o propósito, mas ela tem que treinar o lojista a levar o propósito dela. Você foi perfeito. Vezes de forma inconsciente, né? Não é um treinamento que você vai decorar isso aqui, senão vai dar errado, né? Não, porque eu vejo o seguinte, o grande desafio de quem está no topo, quem está ali no topo da hierarquia, daquele cara que é o CEO, como você é, aquele cara que é o mentor do negócio, o grande desafio dele é fazer com que os colaboradores, os funcionários, os terceirizados, os profissionais dependentes dessa cadeia comprem a mesma ideia dele. Esse é um grande desafio, tá? É um grande desafio. E às vezes esse disparate, esse antagonismo, essa diferença, se não houver uma linha mais consensual, o fracasso é certo na hora do consumidor final. Eles não vão conseguir entregar benefício, não vão gerar benefício, não vai gerar encantamento, propósito não vai ter nenhum, porque o cara só vai ficar de olho no dinheiro. E o dinheiro é o desdobramento final de uma venda. Ele não pode ser a perspectiva inicial. Entende isso? Então eu vejo isso como um grande desafio de todo dono de negócio, de todo empreendedor, de todo CEO, de fazer com que o seu time possa encampar essa ideia e passar para as pessoas que dependem dessa cadeia até chegar no consumidor final mais alinhado à ideia original possível. Esse é o grande desafio. Eu não tenho dúvida nenhuma. E eu sou apaixonado por treinar pessoas. E eu vejo isso nos mais variados segmentos. Esse problema não está só no B2Business, o business to business não está. Ele está em todo tipo de segmento, em todo tipo de cadeia que você imagina. Porque se a gente não empoderar o funcionário, se a gente não colocar o funcionário parte do processo de evolução, de crescimento, de prosperidade da empresa, se ele não se sentir um codono do negócio, ele cospe fora, ele não se compromete. É engraçado que você fala, eu concordo demais com isso. Agora, é um pouco mais... Isso é muito difícil de fazer, né? Parece muito simples. Difícil. É uma tarefa árdua. E quando é
cadeia de representantes. Você tem uma distribuidora, uma indústria, que ela não tem um funcionário dela, ela tem uma cadeia de representantes. E por isso você vê isso, esse empoderamento... Eu já treinei vários representantes comerciais em gestão de vendas. E uma das coisas que eu falo para eles, assim, é importante ter um produto de qualidade? Sim. É importante ter um produto de qualidade. É importante ter uma logística fiel daquilo que você promete para o seu consumidor final, daquilo que você está efetivamente colocando como uma prática de data da compra, o envolvimento da fábrica até a tua loja para chegar no consumidor final, o prazo detalhado, isso tem que ser entregue? Tem. Mas não vai adiantar nada se você não tiver trato com as pessoas, se você não vender o propósito da empresa. Pode observar, eu acredito que na W3ERP, quando a gente entra aí, deve ter um muralzinho escrito missão, visão, objetivos, valores corporativos. Aquilo ali não fica de enfeite não, Márcio. Isso tem que ser passado dia a dia, departamento por departamento. Cada um com seu objetivo, cada um com a sua meta específica, mas existe ali um campo que a gente chama de campo global que precisa ser incorporado por todo mundo. E sabe qual é o exemplo que eu dou para o meu time para conseguir levar esse propósito? Primeiro eu ensino, o Sapiens, que isso eu aprendi no livro Sapiens, que eu acho que o maior ensinamento meu de administração vem daquele livro, que o ser humano ele precisa de uma narrativa, ele entende a narrativa, ele entende a história. Eu falo, Cristo criou uma regra, amar o próximo para ti mesmo. Né? E a igreja, você pega qualquer igreja, eu vou pegar que eu frequentei mais, né, a igreja católica. Sim. O que ela faz? Ela tem um certo conjunto de artefatos, que são métodos, orações, para que leve e essa mensagenzinha para frente. Essa mensagem para frente. Então, e ela repete aquilo todo dia. Por que a Igreja Católica, o seu movimento carismático, que chama, né? Tem um movimento da Igreja Católica que chama o movimento carismático, que foi muito... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. O movimento carismático que foi muito endossado pelo padre Marcelo Rossi e hoje com aquele padre que se parece comigo. Eu sou muito mais bonito que ele, evidentemente. Mas por que eles fazem sucesso? Eles têm duas técnicas assim, bem interessantes para levar a palavra de Deus. E eu estou falando aqui de venda. Porque eles estão vendendo não só a imagem deles, mas estão vendendo produtos da igreja, estão vendendo o dízimo, estão vendendo a fidelização do católico para poder estar ali presente, aparecer, marcar presença nas obras nas obras da igreja, né? Vou fazer nas obras de reforma, por exemplo. Então, o que é a venda? A venda é a música e o que a gente chama de storytelling, né? O que é na hora do evangelho? Se lê o evangelho, depois faz o quê? Uma interpretação dele. E para que o católico se sinta pertencido ali, para que ele possa comprar a ideia, olha que legal isso. Nós estamos trazendo isso para o mundo de vendas. O católico está escutando uma história do padre do cotidiano. Ele pega o cotidiano, ele pega o universo que ele está vivendo e faz uma conexão com a palavra na Bíblia, com o evangelho de Cristo. Ele faz essa conexão, a pessoa se sente vista ali. Esse é meu mundo. Eu comprei a ideia. Então é muito... história, pô. Eu faço... história. Na hora de vender, eu conto muitas vezes... Eu tenho basicamente algumas técnicas, né? São várias. Mas eu conto muito história, não só durante as minhas palestras, como também na hora de vender para uma pessoa. Eu conto alguma história que tem a ver com o mundo dela.
Porque nada melhor que as pessoas se enxergarem naquilo que você pode potencialmente vender para ele, e ele fala assim, esse é o produto, porque eu estou enxergando a dor dele e eu estou apresentando o meu alívio. Então eu aumento o meu potencial de venda a partir do momento que há uma conexão. É o que eu falo assim, vender é a arte de se relacionar, né? Então, assim, daqui a pouco você vai me dar uma brecha para poder dar uns exemplos aqui de vendas, de estratégias que eu gostaria de compartilhar com você. Mas nós estamos falando de comportamento humano e estamos falando aqui do business to business, que é também feito pelo ser humano, não sai, a gente não tem exceção nisso. E as pessoas precisam enxergar, entender, compreender que quando a gente trata bem o outro, às vezes a gente topa pagar mais caro, Márcio. Eu vou numa fábrica de peças de carros, eu sei que ali a original é mais caro, mas o cara tem um atendimento comigo violento, ele dá prioridade, às vezes a peça não tá para chegar um dia, ele dá um jeito de adiantar, chega a peça no dia para eu poder entregar para o meu consumidor final que está com o carro batido. Então, o propósito, no momento em que nós, seres humanos, entendermos que nós temos um propósito de vida, que é servir o outro, nós vamos levar isso para o nosso trabalho, nós vamos levar isso para a nossa vida pessoal e nós vamos ser seres humanos melhores. Na hora que a gente entender isso, você vai ser um profissional diferenciado, você vai ser um profissional de expertise. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta, uma coisa que me inculca. No mercado da indústria de software, ele é todo regido pelas técnicas que vêm do Vale do Silício. Então, Vem do quê? Do Vale do Silício. Ah, Vale do Silício. Ou seja, a gente usa técnicas de inbound marketing, outbound marketing, funil de vendas, aquecimento de e-mails. Então, no caso da W3 lá, a gente tem uma pessoa que procura os dados, né? Tem a pessoa que enriquece, primeira pessoa que acha onde estão os clientes. Uma segunda pessoa... Captação, prospecção. Isso, que qualifica esses dados. Que fala, esse cara aqui, ele realmente... serve para isso. Pode precisar da gente, porque ele está no perfil que a gente vende. Aí essa pessoa liga para o cara, certifica-se de que ele realmente a gente pode ser útil para ele. Aí ele vai, marca a apresentação para o nosso mestre Rafael vender lá. A pergunta que a gente faz é o seguinte, você enxerga essas técnicas sendo usadas fora do mundo de software? Em todo mundo. Numa distribuidora de produto de limpeza, numa reformadora de pneu. Veja bem, eu não sou um especialista em software. Mas o que a gente... Por exemplo, eu estive lá em Nova York, na maior feira de varejo do mundo. Só se fala de venda, de criatividade, de inovação, de tecnologia. E tem uma coisa que está óbvia para nós. O business to business é mais óbvio ainda. Os espaços físicos não sumirão, eles continuarão a existir. Tanto aquele que vai prever o consumo para o cliente final, como aquele que nós estamos falando aqui, a indústria, a camisaria, a sorveteria, a indústria de software, independente do segmento. Quando você tem uma ferramenta tecnológica, ela não substitui o homem. Ela apenas te ampara, te auxilia, te ajuda, te ancora a fazer algo que você já faz, mas de uma maneira automatizada, inteligente, mais rápida e assertiva. Então, quando eu digo que nós temos 3 passos básicos aqui, e você contou eles aí, dando os exemplos. A prospecção, a captação, que você colocou aí, depois vem o relacionamento, em que o Rafael vocês fazem um contato e o Rafael vai lá vender. E o terceiro, o último passo, é exatamente quando ele vai vender, aí trabalhar toda essa inteligência emocional, porque não basta
eu ter um software inteligente, não basta eu ter um produto legal, se eu não souber ter um ser humano capacitado para lidar com outro ser humano. Então, isso é bacana. Veja bem o seguinte, eu trabalho com palestras. Eu vou te dar, você estava dando um exemplo de software, eu vou te dar um exemplo de palestras. E eu trabalho com serviço também. Nós trabalhamos com serviço. Serviço é algo muito mais difícil de você vender, porque é intangível. O benefício só se vê enxergado, entre aspas, quando ele está sendo entregue no momento que as pessoas estão canalizando conhecimento, quando elas estão se capacitando, quando elas estão vendo, evidentemente, o que elas vão usufruir depois daquele conhecimento ofertado. Então é intangível, é muito mais complicado, muito mais difícil. Então, se eu tiver uma ferramenta tecnológica, se eu tiver redes sociais, se eu tiver um site bem desenhado, se eu tiver posts de conteúdo que possam envolver as pessoas, que formem o meu público-alvo, o meu persona, que a gente fala, eu vou começar a ter mais eficácia na minha venda. Então, aí eu vou te dar um número aqui bacana. Aliás, 2. 70% das pessoas que me compram palestras nunca viram a minha cara ao vivo. Aí eu te pergunto, quem que está me ajudando? O marketing digital. Os processos digitais. E olha que no meu trabalho eu ainda estou buscando uma automação, é automação que fala, né? Eu preciso de um processo mais automático, um processo que possa me vender mais 24 horas. Porque é tudo muito fruto do meu esforço, do meu pensamento, do conteúdo postado. Por exemplo, eu tenho que saber qual o post que eu vou colocar, que conteúdo que eu vou colocar, em qual rede social eu vou utilizar. Tudo isso é assertivo. E aí eu tenho a impressão que, principalmente o mercado distribuidor atacadista, tá atrasado com isso, sabe? É lógico que tem players aí que estão ótimos, mas ele depende muito da sua rede de representantes. Ele tem que ter um multiplace muito bem feito. Ele tem que ter um marketplace bem feito. Você está falando de multiplace. Nós temos um produto hoje que é um ERP, né, que ele é web, que ele é integrado com um site que a gente oferece, que é um e-commerce, e ainda tem um aplicativo de venda. Então, o vendedor, na hora que ele chega no cliente, ele pode vender através do aplicativo, ele pode acompanhar o cliente no site, e ele pode também, tem cliente que não quer que vá lá, que pega o telefone, liga para ele vende por telefone. E tem uma coisa interessante acontecendo nesse mercado, que é o seguinte, isso é uma coisa para a gente pensar um pouco aqui. A primeira sensação que o proprietário da empresa tem, que na hora que ele colocar o e-commerce, B2B, ou seja, o e-commerce que vai vender para os clientes, que a força de venda dele vai ficar brava com ele. Agora, se você vai precisar mais de mim, vai boicotá-lo. No momento que boicotá-lo, ele não quer perder a força de venda dele, é a coisa mais importante que tem na empresa dele. Aí a orientação que a gente dá é o seguinte, não é que você vai perder a força de venda, a sua força de venda vai vender para mais gente. Você não vai aumentá-la. Esse é olhar de águia. Esse é olhar de águia, Márcio. Olhar de águia. O cara às vezes fica olhando só dentro de um funil e ele não consegue às vezes ampliar o negócio, né? É a mesma coisa de eu querer palestrar só em Minas Gerais. Por que eu vou querer palestrar em Minas Gerais se eu posso palestrar no Brasil? Se eu posso, né? Agora nós estamos com as... O que nós estamos utilizando? O Sebrae, por exemplo, já mudou a perspectiva dele, já está começando a formalizar todo o processo burocrático para que as palestras sejam online. Eu já tenho 2 palestras online marcadas agora em julho. E a gente tem que se adaptar. E as indústrias, né, as empresas de atacado, precisam entender o seguinte, você tem sempre 2 tipos de cliente. O cliente, como é que a gente fala? O cliente da experiência
e você tem o cliente da tranquilidade. Eu estou esquecendo aqui o termo que eu gostaria de utilizar. Da comodidade, lembrei. O cliente da comodidade. O cliente da comodidade está cada vez maior, porque esse processo que nós estamos passando da pandemia, ele acelerou tendências que viriam em 6 meses, 1 ano, 2 anos, talvez. Essas tendências não existem mais, elas já estão sendo praticadas. E se você não der um universo paralelo digital, uma boa ferramenta digital, para que os seus parceiros possam te consumir, ou pelo menos num primeiro momento te pesquisar, para definir o momento da compra, para virar o cliente da experiência no lugar físico, eu vou perder negócio, eu vou perder market share. Ou seja, eu vou perder mercado para um outro concorrente. Então eu tenho que fazer essas duas leituras. Você lembra que eu te falei, na nossa conversa hoje, nós estamos vendo aí 2 tipos de empreendedores no socorro. O primeiro é aquele que não teve um stand-by financeiro, não soube trabalhar capital de giro, que está fechando porta, que está tendo que se virar para demitir funcionário, porque ele não se preparou para um momento mais difícil. Até mesmo para, ao invés de você mandar embora um funcionário, para você renegociar um salário um pouco menor num momento totalmente atípico como esse. E é aquela segunda dor daquele dono de negócio que não enxergou o mundo digital, não enxergou ainda as plataformas digitais, não entendeu que uma automação pode melhorar o volume de vendas dele, pode apressar esse volume, dar mais agilidade para ele. Então, você me permite aqui... Né? Nós estamos caminhando para o final, você podia dar um exemplo lá. Que já Nossa, cara, tá louco. Esse vendedor fala muito, tem 2 vendedores aqui. Cara, aqui, ó, eu queria dar exemplos assim criativos, exatamente do business to business, né? E através desses exemplos criativos, ver uma perspectiva final de quem percebe, de quem entende esse consumo final, que é aquele cliente lá da loja, né? Por exemplo, uma camisaria que eu conheço do interior de São Paulo, ela dá a opção para o lojista já levar camisas, ao invés que com a logomarca da camisa dele, com a inicial da letra, para ele poder vender, por exemplo, vai vender para o Ricardo, vai vender uma camisa bonita, ao invés de ser a logomarca, vai com o meu R. Legal, né? Legal. E aí o que acontece? Qual é a característica que a gente está vendo aqui? Eu preciso vender essa ideia para a loja, o outro CNPJ que me compra, para ele vender essa customização lá para o cliente final. Então, assim, ó, ela é a única... Olha, qual é o meu propósito? Oferecer produtos de qualidade e que as pessoas se enxerguem como produtos exclusivos. Olha só, essa é a minha missão. Produtos com qualidade e que sejam encarados de maneira exclusiva para os meus clientes. Afinal de contas, o Valdemir não vai usar uma camisa com a inicial J. Perfeito? Olha só outro exemplo que legal. Algumas lojas de atacados que trabalham com alimentos estão, nesse mês de junho e julho, montando kits de doces e produtos para a festa junina. O kit, ele agrega valor nesse momento. Eu posso não estar tendo festa junina nas escolas, nos arraiais da vida, mas, por exemplo, eu conheço escolas, principalmente escolas infantis, que compraram esses kits para poder distribuir para as famílias, para as crianças que são alunos. Olha só que ideia. Não fica dando essa ideia aí, não, porque senão a Ana Marius, que é responsável pela comunicação da W3, vai querer mandar kit para todo mundo. Ela tá ouvindo a gente aí. Daqui a pouco ela fala, não, eu gostei mais da ideia do kit aqui do Ricardo. Mas olha,
E aí, eu estou falando aqui, e aqui a gente está trabalhando o quê? Criatividade e inovação. Porque quem está recebendo te enxerga de outro jeito. Vai, pô, como é que eles pensaram isso na gente? Nós não podemos ir para a festa junina, mas os produtos da festa junina estão indo até nós. Nós podemos fazer isso na nossa casa, né? Então é muito legal isso. Ricardo, eu ia terminar a nossa live fazendo um pedido para você, não sei se você pode atender, que é dar umas dicas também aí, como se fosse o nosso guia supremo lá de Brasília. Ou mas você isso... acha que isso não é aconselhável que perder venda? Não, no final, pode ser no final? É porque a gente está caminhando para o final, já tem 10 minutos. Nossa, então, o assunto é tão bom que... Não, poxa... Deixar nós dois conversando aqui, Ricardo, nós vamos até semana que vem. Aqui, uma fábrica de sorvete estava entregando brindes para as franquias que vestiam, que eram condizentes a marcas dessa fábrica, para presentear os clientes finais em datas festivas, as crianças, né? Então, leia-se aqui, Dia das Crianças, né? Datas festivas, festa junina, e aí esses brindes vão até de comes, até brinquedinhos. Coisas que têm a ver com o clima regional, com a época que se vive, e aí é outro elemento bastante interessante para a gente observar, independente do business to business. Quem vende precisa entender quem é que está comprando, a época que está sendo feita isso, em qual clima, o que eu posso me adaptar a essa situação para eu gerar um valor maior do que o cliente me percebe. Então é muito bacana. Deixa eu dar outro exemplo aqui, que eu sou muito entusiasmado com isso, cara. E nós temos fábricas de sorvete como cliente. Quer ver? Eu conheci um pessoal de uma distribuidora de bebida que, por meio do cadastro, né, ele tinha um cadastro de vários bares, restaurantes. O que aconteceu? Quando chegava a data do aniversário do dono do restaurante, ele ganhava uma champanhe, 2 taças personalizadas com o nome do cara. Pô, velho, que não gosta de ser paparicado? E olha só, eu estou tendo aqui aulas de customização, eu estou falando de experiência de cliente, sabe? E eu estou falando de uma coisa simples, eu não estou falando nada sabe? Não estou falando de software, não. Eu estou falando de atitude de inteligência emocional, aquilo que pode ancorar o meu cliente a vestir a minha camisa e ser meu parceiro para o resto da vida. Ser tão parceiro para ele disseminar o meu nome para outras lojas do mesmo segmento a comprarem da minha distribuidora, né? Deixa eu dar o último. Pode? Pode. Nós estamos com o tempo corrido, mas pode. Indústrias de peça de carro. Indústrias de peças de carro que têm como grandes parceiros as concessionárias que compram dessas indústrias para, obviamente, estarem ali alinhadas às peças dos carros dos donos e tal. Eu fiquei sabendo de uma estratégia de uma dessas indústrias que a cada 10 pedidos ela dava uma viagem para uma cidade tipo Fortaleza, 4, 5 dias. Ó, gente, vocês estão inteirando o 10º pedido conosco, nós estamos dando por causa disso aí 2 viagens aí para Fortaleza para vocês sortearem entre os funcionários. O ticket deve ser alto, né? E hoje, eu estou falando de peça, nós estamos falando aqui de peça de carro, que não é uma coisa barata. Eu vou emitir um pedido, normalmente não é um pedido barato. Então, olha só, cara, nós precisamos ser criativo, precisamos ser diferenciado, vamos parar de chorar, vamos vender lenço. Eu já não estou vendendo lenço, eu estou querendo vender toalha. Entendeu? Porque de tanto chororô que tá. Então, tá certo, cara. Então, mas nosso guia não vai tá, eu vou falar. Então,
Então, o Márcio, gente, para quem está acompanhando a nossa live, quer que eu imite o presidente Bolsonaro. Então, ele é muito fã do presidente, em homenagem a ele, eu vou imitar o Bolsonaro falando uma frase importante. Muito bem, meus caros companheiros dessa live. Importante vocês terem estado aqui, aprendido conosco. Porque é importante, conhecimento não ocupa espaço. E eu quero te dizer o seguinte, para de olhar para o relógio, faça igual a ele, mexa-se. Ô, Ricardo, muito obrigado. Nós vamos encerrar aqui mais um Gestão em Tecnologia. Conversamos com o palestrante Ricardo Gandra, famoso, ótimo palestrante. Quem precisar de ajuda, consultoria de vendas, ele está sempre disposto. Eu sou fã do seu trabalho e a gente estava numa parceria fantástica, montando um tempo atrás. A pandemia veio, atrapalhou um pouco e agora a gente arrumou um jeito de voltar com essa parceria. Ricardo, parabéns pelo seu trabalho, pela sua oratória, sua eloquência, que é fantástica. Tanto que nós passamos aí mais de 20 minutos do horário. E sério? Muito obrigado. A gente se encontra aí tão logo. Vamos fazer outras. Que aí Sim, estou à disposição. Estou à disposição. Só quero... A gente podia pegar esse assunto grande, destrinchá-lo e falar sobre um de cada vez, em cada live. Aí a gente faz umas 4 ou 5. Ih, rapaz, é muito aí, e a gente é apaixonado pelo tema, então a gente quer falar o máximo possível, a gente fica muito entusiasmado. Nós estamos aí no nosso Instagram, @palestrante Ricardo Gandra, o nosso telefone de contato é o 319-9450-1644, vou repetir, 319-9450-1644, e só, Márcio, para dizer que a partir de agora, oficialmente, a gente já está fazendo palestras online, e a palestra online, ela sim, obviamente, ela não tem o calor da experiência ao vivo, mas ela tem grandes vantagens, por exemplo, de precificação e de segurança, de acordo com o momento que nós estamos passando. Então, quem quiser nos contratar, entre em contato aí no nosso Instagram, no nosso site ricardogandra.com.br, e no LinkedIn também estamos lá como palestrante Ricardo Gandra, com quase 23 mil conexões. Uma rede que a gente utiliza muito. Mas que Deus nos abençoe, nos dê dias cada vez melhores e que a gente possa se exercitar pensando sempre no positivo. Porque, e assim que seja. Como diz os elementos que entendem a crise é efêmera. O que vai mudar é a forma como nós tratamos ela. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Fique com Deus.